Fala turma, tudo bem? Hoje, dia 10 do 6 e esses dois malucos estão de volta aqui no Pedaço. Nosso segundo episódio de um quadro que não tem nome, né? Então, daqui a pouco vocês talvez vão ajudar nós a escolher um nome para esse nosso quadro, nosso canal aqui, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que assistiram o nosso primeiro vídeo. Isso nos deu motivação de estar aqui novamente conversando com vocês. O nosso intuito sempre vai ser trazer o contexto, mas trazer também como que isso conecta na realidade de quem está no comercial e também na realidade do produtor. Eu sou Cristiano Grade, sou da Origem Agro, atuo como consultor e treinador, formando equipes comerciais, principalmente na formação voltada para comercialização de grãos. E o Jonas vai se apresentar agora. Bom, Cris, são dois malucos, mas com gabarito, né? Somando aqui são mais de 40 anos dentro do agronegócio. Pá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para o segundo episódio. Acho que é o grande motivo, todo mundo tem nos apoiado, né? Esses dois malucos falando um pouco sobre o agro, contextualizando, mas o mais importante, não apenas trazendo as informações, mas interpretando e levando para quem interessa, que seja o produtor ou o pessoal da parte comercial, das revendas, das cooperativas, né? Como a gente disse, tem muitos ruídos, uma cortina de fumaça imensa, e isso está pesando na cabeça do produtor. Me chamo Jonas Oliveira, sou fundador da Contexto Agro, uma consultoria de inteligência de mercado e gestão de risco, focada em 100% nos produtores rurais. Cris, para começar um pouquinho hoje, eu vou trazer algumas notícias Ô aqui que Jonas, antes impactam. de você falar, eu gostei, cara. Dois malucos no pedaço, né, cara? Dois malucos no pedaço. Vai lá, cara. Era Vamos contextualizar um pouquinho, acho só que para quebrar o gelo. notícias que mexem com o bolso do produtor. Um, eu acho que é extremamente importante, né? A ureia tem voltado a níveis pré-guerra, então a gente pôde acompanhar a ureia saindo ali de 500, vindo para 730, o primeiro tender indiano a 965 dólares a tonelada. Hoje a gente já está falando com ureia 480. A Índia liberou o tender dela, um volume gigantesco de ureia, aproximadamente 5,8 milhões de toneladas, e os preços estão na casa de 440 dólares a tonelada. A China também reposicionou esse preço da ureia. Na semana passada estava 650 dólares a tonelada, hoje é algo em torno de 510 FOB China. Isso é um fator extremamente importante, porque contribui com a relação de troca com a safrinha do próximo ano. Então a gente está voltando para a paridade histórica. Ainda tem um delta, esse delta que a gente traduz é a diferença, algo em torno de 10%, mas está melhorando a relação de troca. A safrinha tem avançado, chegamos aí a 3% da colheita nacional, muito Mato Grosso e outros estados do norte. O ponto que nós temos que ficar de olho é questões de yield, produtividade em outros estados, quanto Goiás e Minas Gerais. Estamos abaixo da média das últimas 5 safras, esse é um ponto de atenção. E aí, quando a gente olha um pouco de farmer selling, né, que são vendas dos produtores, venda da sua produção. Acho que esse é um ponto importante que eu vou pegar o gancho para te fazer a pergunta, Cris. O farmer selling da soja velha, essa que nós colhemos 100%, atingiu algo em torno de 67%, 68%. No ano passado, na mesma época, algo em torno de 72%. Então, nós estamos atrasados. Na safra nova, nós vendemos algo em torno de 9% versus 15%. Então, a gente tem visto que o produtor está adiando a sua tomada de posição. Pode ser por questões de mercado, Chicago, preço, bases, dólar, e pode ser por outras questões, até mesmo essa decisão carregada dele. Um ponto muito pertinente, Cris. Crédito. Quando a gente olha crédito, a concessão de crédito está muito pesada. O dinheiro não sobe, gente, ele só troca de mão. Então, com o crédito está mais escasso, o produtor ele está segurando e preservando esse caixa. Por que está mais escasso? As instituições estão querendo saber mais sobre o produtor, aonde é a exposição de risco dele. E aí a gente olha o balanço de crédito, eu gosto de olhar muito o plano safra, maior plano safra robusto, mas o desembolso desse plano safra, ele atingiu 70% até o momento. É muito pouco. E ele não está chegando na mão de médios e grandes produtores. Ele está vindo muito para a linha de Pronamp e Pronamp. Então a gente olha aqui questões de investimentos, saiu de 85 bilhões no ano passado para 70 bilhões esse ano, é uma queda de 18%. Como Pronaf é onde aumentou 2,4%, Pronamp aumentou 1,9%, mas grandes produtores caiu 18%. Quando a gente olha o ticket médio, 2024 e 2025, a gente teve 918 mil reais de ticket médio, hoje o ticket médio passou de 1 milhão,
ele teve uma alta relevante, mas o número de contratos caiu. Então, o que quer dizer com toda essa loucura aqui, Cris? O mercado que espera governo, espera subsídio, espera juros subsidiado, ele está se extinguindo. Esse dinheiro ele é anunciado, mas não chega. E uma das ferramentas que a gente vê crescendo no mercado é o barter. E você é um especialista de barter. Você viveu o barter na maior amplitude possível, gerenciando uma operação nacional focada em barter. Há números divergentes. Hoje se fala que 40% da comercialização de insumos é via barter. Explica um pouco para a gente, Cris, o barter, quais os benefícios para o produtor, quais os benefícios para a revenda cooperativa, de que forma que o produtor deve coordenar isso e mais, como o time comercial deve estruturar essas propostas de barter. Pois porque ela pode ser tanto uma ferramenta de crédito como uma ferramenta de comercialização. Vamos lá, cara. E assim, você foi muito feliz na sua colocação, Jonas. Turma, a gente não tinha combinado isso daqui. Então, e o tema barter para mim é um tema de muita relevância, né? Como o Jonas falou, eu estive à frente de uma operação nacional e quem conviveu perto de mim sabe, eu sempre defendi o barter como uma ferramenta comercial. Então, o time comercial que conseguir entregar o barter para o produtor, né, vender o barter para o produtor, vai ter muito êxito. E olha que interessante, o Jonas trouxe aqui um número de comercialização do próximo ano de 9%. Né, 9% de comercialização de grão. E o mercado fala em 40% do insumo comprado em barter. Será que conversa esses números? Eu tenho lá as minhas dúvidas, tá? A gente percebe pelas nossas andanças que os negócios em barter estão saindo um pouquinho mais devagar. Quando eu falo com os analistas de crédito e gerentes de crédito de outras empresas, e hoje mesmo eu tive uma conversa com um, eles falam da dificuldade que eles estão tendo em dar crédito. Então, assim, o barter lá atrás nasceu para solucionar um problema de crédito. E ele volta à tona nesse momento. Momento que a gente tem uma baixa de commodity, né? Então, o mercado ele é cíclico e nessa baixa de commodities o barter começa a ser relevante. Quando a gente tem preço lá em cima, todo mundo esquece dessa ferramenta. Mas eu volto a insistir que ela é uma ferramenta comercial. E se bem apresentado, bem elaborado, até porque a indústria, né? Então provavelmente vai ter alguém de indústria nos assistindo aqui, eles têm campanhas de barter que são entregues para a revenda, por exemplo, com condições favoráveis. Então, para o produtor, ele tem que olhar o barter, sim, como uma ferramenta de gestão de risco, para ele travar o preço. Uma vez ele travou o preço do grão, ele travou também o preço do insumo e ele foge dessas oscilações. E o barter, para ser bom, e aí isso serve para o time comercial, o pessoal sempre me perguntava assim, Cristiano, quando que nós vamos soltar a campanha? Eu falei assim, uma campanha de barter, para ela rodar, depende da relação de troca. Não adianta eu chegar aqui num determinado momento e o time comercial chegar em determinada região, e cada região tem sua realidade, então um barter no Tocantins é de um jeito, no Mato Grosso é de outro, no Rio Grande do Sul é outro, no Paraná é outro, né, com relação à relação de troca, dado a característica regional. Então não adianta a gente querer lançar uma campanha de barter quando a relação de troca está muito ruim, muito deteriorada. Então as indústrias, as revendas, elas sabem disso. Então elas vão buscando ali um ponto de equilíbrio para soltar as campanhas. Então para o produtor tem que olhar se a relação de troca é boa. Tem que cuidar se o preço que estão utilizando não é um preço artificial. Que esse é um ponto importante também. A gente sabe que tem artimanhas dentro dessa operação de barter, que para o produtor, o que brilha o olho? Vender a soja mais caro, vender o milho mais caro. Só que tem que tomar cuidado se isso não está embutido dentro dos insumos. Por isso que tudo vai vir para quê? Para a relação de troca. E automaticamente vai ser o quê? Uma ferramenta para travar a margem do produtor. Travei 20 sacas por hectare, 25, 30 sacas por hectare, de acordo com a realidade de cada região. Esse ano está mais caro um pouquinho, porque o Jonas mesmo pontuou o problema do fertilizante, de alguns insumos que estão mais caros e chegaram mais caro ao mercado. E aí deteriorou essa relação de troca. Então, assim, a realidade é essa hoje, né? Mas para o produtor ela é uma ferramenta de gestão de risco. E tem um detalhe importante, revenda que estiver um pouco mais estruturada, ela pode fazer, inclusive,
embutir dentro dos contratos de barter operações de participação de alta, para trazer para o produtor uma vantagem competitiva a mais. Mas não é para o produtor apenas, é para quem vende. Imagina você chegar para o seu cliente lá, por exemplo, e oferecer uma relação de troca dentro da realidade de mercado e falar assim, ó, seu João, é o seguinte, aqui ainda tem uma participação de alta que o senhor pode participar de uma futura alta de mercado. Então cabe também à revenda estudar e estruturar esse tipo de operação, utilizando os derivativos agrícolas embutidos na operação. Cara, eu sou apaixonado pelo barter, sei da dificuldade do time comercial em vender, em conversar com o produtor nessa mesma linguagem, e esse é um dos grandes desafios meu, né, de levar conhecimento, né, conhecimento de formação de preço, conhecimento de estruturação de campanha, né, de abordagem para o cliente, para o produtor, porque o produtor às vezes está sabendo mais do que o próprio consultor, e esse é um problema, né, um problema de estrutural que a gente tem, que eu vivenciei, vivi, eu sei lá quantos treinamentos eu dei na minha vida voltado para isso. Mas no fim, Jonas, e sem delongas, o barter é uma baita de uma ferramenta. Ela vai ter fundamento se a relação de troca for favorável. Um barter, uma campanha de barter que é solta aí, com a relação de troca totalmente desconectada com a realidade, dificilmente ela vai rodar. Então, esse é o cuidado para quem vende, e também o cuidado para quem compra, né, o produtor. Dessa forma, e mais uma vez, né, com crédito restrito, barter está na moda de novo. Né? Então é uma forma do produtor conseguir comprar os seus insumos sem depender, por exemplo, de um financiamento que vem do governo, enfim, né, sem ter que pegar com essas taxas de juro. Ah, mas um barter futuro tem juro. Tem, mas como eu disse no início da conversa, as indústrias fazem campanhas que trazem benefícios para a revenda e esse benefício é colocado para o produtor, em formato de valorização, em formato de um derivativo que é utilizado para participação de alta, enfim. E no final de tudo, o que vai valer é a relação de troca. Então, de barter é um pouco disso que eu queria trazer. Não sei se você tem algum complemento também, Jonas. Eu acho super interessante, Cris, o que você falou, né? E esse é o conceito mais importante que a gente tem, que é relação de troca. A gente tem a grande massa de produtores e até a parte comercial de revendas cooperativas tratando o negócio a preço nominal. A moeda do produtor é a relação de troca. Ele colhe sacas. As sacas é convertido em dinheiro. Obviamente que o fator financeiro, ele pesa, mas a linguagem, assim, como eu ando e vou conversando. Uma ureia a 7 mil é caro ou é barato? Uma ureia a 4 mil é caro ou é barato? Eu não sei. Eu não sei como é que está a sua relação de troca, eu não sei como é que está a sua produtividade, eu não sei como é que está seu histórico. Então tem todo um contexto. Mas eu acho que fica como critério produtor o BART como uma ferramenta de crédito, uma ferramenta de mitigação de gerenciamento de risco e ainda tratar e melhorar a consciência dele quanto à relação de troca, Cris. É o Perfeito, que eu Jonas. mais tenho visto de dificuldade. E até o comercial ter essa consciência junto ao produtor e saber profundamente qual que é a relação, qual que é o custo daquela propriedade, qual que é a relação de troca, quanto que aquele produtor tem a ser colhido, quanto que já está sendo consumido por cada segmento, seja sementes, biológicos, defensivos, fertilizantes. Então, acho que falta um pouco de didática na comercialização dessa ferramenta para o produtor ter uma interpretação um pouco mais clara. Porque Isso, eu e até acredito que é uma ferramenta gigantesca nesse cenário restrito de crédito. até, Jonas, porque muita gente banalizou a operação no passado, né? Então, cara, nada contra você fazer barter de caminhonete. Nada contra. Mas assim, cara, quem vive a realidade daqui, eu estou no Paraná hoje, né, nos Campos Gerais. Então tem alguns agricultores aqui, quando você vai conversar, fala assim, tá louco. Eles chegam a arrepiar quando a gente fala de barter, porque tiveram uma experiência muito ruim. Então nada contra quem faz, tá? Só que uma operação de uma venda de caminhonete para pagar em 5 anos em barter, cara, como que gerencia a exposição disso, né? Cara, para a gente gerenciar a exposição e a variação de preço, pensando em estrutura de hedge dentro da revenda, para um ano já é complexo? Né? Existe sim uma complexidade, né, para a revenda. Tem muitas revendas que não fazem barter porque não conseguem ter
nível de controle de gerenciamento. Então, como que você faz para 5 anos? E aí isso acabou também banalizando. E tinha também um paradigma antigo que produtor que fazia barter era o produtor quebrado. Exato. Isso acabou, gente. Isso acabou. Então, o Jonas foi muito feliz na colocação que falta um pouco de didática para vender a operação para o produtor. Detalhe, um pacote, cara, aí depende da campanha de cada um, tá? Eu respeito isso também, tá? Então vamos lá, vamos separar aqui. Cada um tem a sua estratégia. Estratégia comercial de venda de barter, seja a revenda. Mas pacotes medir melhor os pacotes, porque um dos pontos de dor do agricultor é o quê? Eu compro um pacotão, vem aquele pacotão e aí eu tenho lá várias aplicações, por exemplo, que eu acabo não utilizando. Então, buscar calibrar. E é um ano para isso, tá, gente? O produtor precisa buscar custo mais baixo e a revenda também tem que entender isso. Eu entendo que a revenda tem que vender, só que a revenda tem que vender com margem, tem que vender com certa saúde, pensando em crédito e tudo mais, e o barter se torna uma ferramenta que é indispensável. Exato. Ô, Enfim, Cris, complementei aqui um aproveitando o pouco. ganho, né, a gente falou um pouco de relação de troca, que esse deve ser o critério de tomada de decisões dos produtores daqui para frente, saírem um pouco dessa conversa de preço nominal, soja 30, soja 40, fertilizantes a qual preço, e começar a olhar essa relação de troca, até mesmo na parte do arrendamento. Acho que um grande ponto, Cris, a gente está sofrendo um bombardeio de informações e a gente está levando tanta informação na cabeça do produtor, do time comercial, que as decisões estão mais pesadas, estão mais carregadas. E o que era para se tornar mais fácil está se tornando mais difícil. E eu acho que um dos motivos da gente estar aqui nessa conversa de hoje é exatamente esse: contextualizar e entregar informações mais claras e mais práticas para a realidade do produtor. Eu acho que você falou uma segunda palavra de extrema importância, que eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles para a agricultura brasileira, que é o RED. Então, sim, eu acredito que é o RED. Poucos produtores fazem, quando a gente olha por parte numérica do índice de produtores a nível Brasil, mas quem fazem são os produtores mais estruturados, grandes produtores, tem médio, e aí é onde a gente tem atacado muito essa fraqueza a nível de mercado, levando essas possibilidades. Eu deixo muito claro, quando a gente fala de RED, a gente não fala para ter ganho estratosférico, gente. É simplesmente para você se proteger, proteger sua margem, quedas e um fator super importante que isso você falou, a operação não terminar no 0 a 0. A operação gerar ganhos e dar ganhos. E é isso que a gente tem levado para os produtores. Eu acho que nos próximos 2, 3 anos que a gente está enfrentando esse efeito tesoura, aonde os custos estão subindo, agora se mantendo, e as commodities caíram, a gente tem que atacar aonde é a fraqueza. A fraqueza é a eficiência do uso de defensivos e fertilizantes em taxas variáveis, aplicando aonde precisa. E o segundo é entendendo mais os times, os momentos de comercialização, a margem que a operação de cada fazenda pode capturar e deve capturar através de hedge, derivativos, ferramentas. Eu acho que a gente tem que desmistificar que isso é a sofisticação. Não, isso é realidade para quem vai aplicar. E é isso que a gente está carregando muito, Cris. Só falar um outro ponto. Acho que a gente está pré-WASDE, né, pré-USDA. Amanhã sai um relatório de oferta e demanda. Talvez venha alguma coisa de soja no sentido de aumento de estoques, porque o Brasil ainda continua agressivo na exportação. Eu tenho falado muito para os produtores, né? A gente tem que acabar com a torcida. A gente vai torcer agora na Copa do Mundo, mas para commodity subir, commodity alavancar e custos de insumos cair, isso não é uma realidade. Para a soja deve ter uma lateralização. Então, a qualidade das lavouras, quando a gente coloca ali de soja 60% acima, 60% acima de milho, são ótimas condições, boas condições, que ainda não tem geração de frustração quanto a possíveis quebras climáticas. Então, para a soja deve se manter lateralizado. Para milho, a gente tem uma produção ali que na ordem de 410 milhões nos Estados Unidos, uma safra gigantesca, olhando muito a exportação, pode ser que tenha alguma reação de mercado amanhã, e para o trigo, ainda notícias baixistas, mas tem um ponto que eu gosto de falar para o pessoal de trigo aqui, para quem está semeando trigo, São Paulo para baixo, pessoal de Minas, Goiás, a gente tem que olhar muito a relação de estoque nesses próximos 2 meses.
o que o Brasil tem de estoque ainda para os moinhos. Então, é muito possivelmente que a partir do final de julho a gente já veja um mercado sem ofertas de trigo. E com essa redução drástica diária, tanto Rio Grande do Sul e Paraná, as ofertas tendem a se restringir. A Argentina também passa por problemas de crédito, a área vem diminuindo na Argentina. Pode ser que nesse período de El Niño, chuvas intensas, tivermos problemas de qualidade. Então, o trigo no curto, ele tem um mercado pesando sobre a oferta, mas no longo, no futuro, ali mais adiante, tendo qualidade, a gente tem boas perspectivas de preço. Cris, basicamente é isso. Conversa de hoje, tentando traduzir, estamos fazendo essa segunda conversa bate-papo, pedindo apoio de todos que curtam, compartilhem e segue, dá o like lá para o algoritmo entregar. E nós vamos continuar com esse bate-papo, né, Cris? É Muito isso aí. tranquilo, fluido. Como fala assim, a minha menina fala assim, vai lá e clica no joinha, tá, gente? Então clica no joinha para nós. Eu vou deixar depois aqui registrado nos comentários o meu perfil do Instagram e do Jonas também. Então sigam nós também lá no Instagram. A gente sempre está compartilhando informações. Enfim, para nós tá sendo muito prazeroso fazer isso daqui, tá, gente? Espero que vocês estejam gostando. E se não tiverem, também pode clicar no outro lá. Não, não clica não. Ó, Tô brincando. Dois malucos no pedaço, a gente volta em é, breve, tá, gente? até Tchau. mais, gente. Tchau, tchau.